Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão escancarou o desrespeito de Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, e de Omar Aziz, presidente da CPI. O parlamentar expôs como a agenda da CPI é definida de modo paralelo, em reuniões secretas, com mudanças bruscas na calada da noite. O senador asseverou: o dia mais conturbado de todos, confuso, já começou errado. Eu, que sou membro titular dessa CPI, tomei conhecimento pela imprensa. É um desrespeito muito grande da CPI do G7. Faz, desfaz, manda e desmanda. Mesmo o STF, mais uma vez interferindo em nossos trabalhos, a gente precisava buscar esse assunto. O que o G7 faz na calada da noite? Mudam o depoente e fico sabendo pela imprensa. Ademais, Girão expôs como Renan Calheiros apresenta uma postura enviesada e parcial com o intuito de condenar o presidente Jair Bolsonaro por interesses politiqueiros. Tivemos de fazer um estudo na madrugada. Isso atrapalha o trabalho da CPI. O relatório de Renan Calheiros já está pronto, encaminhado. Eu sei pelas declarações que ele próprio já deu na imprensa de quem é o culpado, quem é inocente. É a questão política, politiqueira, de antecipar o calendário de 2022. Precisamos fazer acariações com o depoente de hoje. Neste contexto, Girão voltou a pressionar pela investigação do Consórcio Nordeste. O maior escândalo até agora é o do Consórcio Nordeste. Tem gente poderosa envolvida. Estava na expectativa de ser votado amanhã, o presidente havia prometido. A sessão foi cancelada. Já faz mais de um ano essa compra e até hoje não chegaram os 300 respiradores. O envolvimento transcende o Nordeste. É muito importante que a população tenha atenção a tudo isso. Vamos votar na terça-feira. Se interromperem e blindarem essa investigação, é uma desmoralização completa da CPI. Assista. Senador, como o senhor avalia o depoimento de hoje do Luiz Paulo? Se eu não me engano, hoje foi a 30ª sessão dessa CPI, aí 60 dias de trabalho, foi o dia mais conturbado de todos, confuso. Já começou errado, porque eu tomei conhecimento, eu que sou membro titular dessa CPI, tomei conhecimento pela imprensa. Então é um desrespeito muito grande do comando da CPI, do G7, né, que faz, desfaz, manda, desmanda, e altera uma pauta que estava amplamente divulgada, programada para hoje, que seria o dono da Precisa, e mesmo o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez interferindo nos nossos trabalhos, né, para que a gente não possa, para que o depoente, na verdade, não precise responder às perguntas, a gente precisava buscar esse assunto, mas não. O que é que a CPI faz na calada da noite? E eu, repito, tomo conhecimento pela imprensa. Olha só que nível nós chegamos. Eles mudam a pauta e colocam o depoente que seria na sexta. Ou seja, o trabalho da gente fica prejudicado, porque a gente já vinha pesquisando nas perguntas do depoente de hoje. E tivemos que fazer de madrugada um estudo para poder apresentar perguntas hoje. Então isso atrapalha o trabalho dessa CPI. Eu sei que esse relatório do relator já está pronto, encaminhado, né? E antes mesmo de começar essa CPI, tá? Pelas declarações que ele deu, que ele próprio deu na imprensa, dizendo quem é o culpado, quem é o inocente. A gente sabe da questão política, politiqueira, que é antecipar o calendário de 2022, mas nós não vamos abrir mão, eu não vou abrir mão de investigar tanto o governo federal, com essas supostas propinas, pedidos de propina, e também de possíveis irregularidades em compra de vacina. Eu quero saber, quero fazer perguntas. Disse hoje no depoimento que temos que trazer outros atores, inclusive para fazer a acariação, né, com o depoente de hoje, né, que é o Coronel Blanco, que é o dono da empresa Davat, o CEO dessa empresa Davat, que teve problema internacional. Quer dizer, faz parte de um esquema internacional, porque lá no Canadá
tem denúncias exatamente da mesma coisa, do que aconteceu aqui, da intermediação de vacinas. Então, essa suposta fraude do Canadá, eu fiz o pedido para que o Senado visse através da polícia canadense como proceder para trazer essas informações para o Brasil, porque me parece que é algo que já transcendeu o território do Brasil. Então, amanhã a pauta foi cancelada. A expectativa da população era ouvir os dois integrantes na verdade, duas peças-chave desse escândalo, que para mim é o maior até agora, é o símbolo nacional de corrupção nesta pandemia, que são os 300 respiradores do consórcio do Nordeste, gente poderosa envolvida, e eu estava na expectativa de votar amanhã, porque o presidente tinha prometido votar amanhã, mas amanhã não vai ter sessão, vai ficar para terça-feira, e eu apresentei um vídeo hoje, mostrando para as pessoas entenderem como é que funcionou o esquema desses 300 respiradores comprados antecipados, quase 50 milhões de reais. E até hoje não chegaram esses respiradores. Já faz mais de um ano essa compra, né? E o envolvimento aí é uma coisa que transcende o Nordeste. Hoje nós falamos aí da prefeitura, inclusive, de uma cidade do interior de São Paulo. Então é muito importante que a população tenha atenção a tudo isso, porque na terça-feira nós vamos votar o Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil, né, do consórcio Nordeste, assim como que foi exonerado por causa do escândalo, assim como também o senhor, a senhora Cristiana Prestes. A Cristiana Prestes é a dona da empresa Hempcare. Então aí a gente vai poder entender para onde é que foi esse dinheiro, como é que está essa investigação, se a CPI quiser votar, né, se os membros forem votar a favor, porque eu acho que se interromperem, blindarem essa investigação aqui dentro de verbas federais, aí é uma desmoralização completa dessa CPI. Obrigada, senador. Muito obrigado. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. É nesse ambiente que ocorre a CPI da pandemia. É fundamental que a gente perceba exatamente os movimentos dessa CPI. Você vê que a condução, quando não é agressiva, quando não blinda a corrupção, ela, nas suas reuniões secretas do chamado G7, toma decisões que, infelizmente, a gente toma conhecimento pela imprensa, inclusive eu, que sou integrante titular dessa comissão. Nós fomos surpreendidos exatamente com uma diligência para se fazer do governador Witzel. Eu tomei conhecimento pela imprensa e foi confirmado durante a sessão realmente a informação de que haveria uma diligência. Nos bastidores corre, e é importante que você fique atento, que a diligência iria até o Rio de Janeiro, pegar o seu dinheiro, senadores que estão aqui trabalhando em Brasília, que toda semana já vem para cá, para essa CPI, e sair daqui para ir para o Rio de Janeiro para ouvir o ex-governador cassado por corrupção, por unanimidade, onde o próprio STJ já denunciou, e a gente simplesmente vai ter que ir lá para entrevistar na terra dele, no local dele. Por que ele não vem aqui de novo? Aliás, já foi um espetáculo, um comício que ele fez aqui, porque ele veio, passou 3, 4 horas aqui nesse ambiente, falando de tudo, política, milícia, o relator perguntando sobre situações internas a nível nacional, mas na hora que eu comecei a perguntar sobre corrupção, ele tirou o time.
E olha que o requerimento que ele estava aqui, né, que deu origem a essa CPI, a razão pela qual ele foi convocado, que é justamente a investigação de verbas federais enviadas a estados e municípios, que foram bilhões e bilhões e bilhões, dinheiro não faltou, o que sobrou foi escândalo, e ele veio por isso. Mas com um mandato, com um habeas corpus embaixo do braço, dado pelo Supremo Tribunal Federal, ele faz isso. Na hora que é começado a perguntar por corrupção, ele se levanta e vai embora. Enquanto o relator estava batendo bola com ele, né, como a gente diz no jargão do futebol, jogada ensaiada, ele simplesmente estava respondendo tudo na boa, naquela cortesia e tal. Quando começamos a perguntar sobre corrupção, o motivo pelo que foi cassado, o secretário de saúde dele, que foi encontrado com 8,5 milhões de reais em casa, ele vai embora, não responde a pergunta. Por que a gente não faz uma diligência também para, já que essa CPI não quer aprovar, negaram o meu pedido para aprovar, o Carlos Gabas, diretor executivo do Consórcio Nordeste, por qual razão a gente não faz uma diligência também nessa indústria aí, dessa empresa Hempcare, que comercializa produtos à base de maconha e que pegou 48 milhões de reais do povo nordestino e simplesmente sumiu com o dinheiro, não entregou os respiradores até hoje, 300 respiradores. Pedi para que chamássemos aqui, mas espero que o presidente não fique protelando, porque em 2 meses não quiseram olhar a corrupção ainda, blindado completo, explicitamente. Mas se não quiserem trazer aqui a Cristina Prestes, que é a dona da empresa Hempcare, e o Bruno Dauster, que é exatamente o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, que caiu por causa desse escândalo e tem muita coisa a revelar. A própria Cristina falou que foi pedido por ele superfaturar os respiradores. Se eles não trouxerem, nós vamos pedir diligência, nós contamos com seu apoio, com a sua mobilização para que toda a verdade venha à tona nessa CPI, que infelizmente não quer olhar para um valor importante seu. Precisamos virar essa página. Contamos com você de forma serena, pacífica, mas você está fazendo diferença nas redes sociais, cobrando que a CPI também olhe para isso. Todo mundo tem que ser investigado. Governo federal, estados e municípios, é assim que a gente espera. Muita paz, muito obrigado, Deus abençoe a você e sua família.